Olá, bem-vindos para mais um episódio da nossa série Top 5, erros, pontos de atenção, desvios, abacaxi, pepino, como você queira chamar, de sistemas de gestão. Nesse episódio, a gente vai tratar dos Top 5 relacionados à abordagem de riscos. Então vamos ver quais são 5 armadilhas que você deve cuidar muito seriamente para não cair. Número 5. Embora naturalmente não seja obrigatório, mas é altamente recomendável, até para você poder demonstrar robustez, que a sua metodologia, seja ela qual for, seja ela mais ou menos formal, se recorde sempre que algumas normas explicitamente dizem isso, pode ser mais ou menos formal, mas qualquer que seja ela, a gente precisaria abordar aqueles 4 verbos típicos que a ISO 31000 apresenta, e já são bastante históricos, aliás, quando a gente fala do assunto riscos. Ou seja, eu preciso identificar o risco, eu preciso reconhecer, saber que ele existe, eu preciso analisar o risco, ou seja, eu preciso estimar de alguma forma a sua probabilidade e o grau das suas consequências, severidade das suas consequências, seu impacto. Eu preciso avaliar, ou seja, eu preciso comparar o resultado daquela análise com algum critério, com um nível de risco aceitável. E só então eu vou chegar, se for o caso, em alguma ação de tratamento. Eu preciso tratar aquele risco, eventualmente, nem que seja assumir ele do jeito que está. Mas então, com certeza, precisaria estar entre os top 5. São metodologias, volto a dizer, independentemente de quão formais elas são, mas são metodologias que não abordam todas essas etapas, ok? Fique atento. Número 4, também relativamente comum. Quando você observa análises feitas e eventos similares sendo considerados, você observa que não existe uma padronização mínima no tipo, na forma pela qual as avaliações foram conduzidas, né? Então, por isso que a gente está colocando aqui, quer dizer, é assegurar uma homogeneidade mínima de critérios para que um mesmo evento com o mesmo impacto, com uma probabilidade similar, seja analisado de maneira similar entre áreas ou processos. Então, buscar uma homogeneidade mínima entre as nossas várias áreas, vários processos, também é uma das armadilhas, é um dos pontos que você deve tomar bastante atenção no seu processo para fazer a gestão de risco. Número 3, volto a dizer, independentemente de metodologia, quando a gente olha a análise que foi feita, nós não conseguimos perceber que ela foi abrangente, ou seja, que ela de fato cobriu os principais riscos associados aos processos. Embora muitos digam que não necessariamente não existe nenhum vínculo explícito nas normas entre a necessidade de eu identificar riscos associados aos processos, quando a gente analisa diversos documentos adicionais, como a própria ISO 9002, como algumas definições da própria 9000, você acaba percebendo que naturalmente existe sim um vínculo entre riscos e processos. Ao final de contas, são os riscos que podem me levar a não obter a conformidade, seja lá do que for, né? Conformidade em termos da qualidade, conformidade em termos ambientais ou de compliance ou coisa que eu valha. Essa também é uma questão extremamente relevante, né? Seja lá qual for essa metodologia, é importante que seja possível se demonstrar que a análise que foi feita ela foi abrangente e que nada me escapou entre os dedos. Fique atento. Número 2, como o próprio nome diz, abordagem para tratar de riscos e oportunidades. Esquecer as oportunidades. Aqui tem uma dica também interessante que vale para todos, embora ela esteja registrada na 9002. Ela diz assim, ó: sempre que você estiver identificando, analisando uma oportunidade, você precisa analisar os riscos a ela associados. O contrário, não necessariamente. Mas veja, eu tenho a possibilidade de desenvolver ou colocar no mercado um produto muito rápido. O cliente está me pedindo muito rapidamente. Poxa, é uma oportunidade, eu vou ter um diferencial. Mas quais são os riscos de eu fazer diversos processos de aprovação de uma maneira muito mais veloz do que eu estou acostumado? Eu tenho a oportunidade de operar num país que até então eu desconhecia e ele não está tão bem assim posicionado, por exemplo, no ranking de transparência. É uma oportunidade, eu posso aumentar, 2 pontos percentuais do meu faturamento, mas quais são os riscos associados, sob o ponto de vista, por exemplo, de reputação, em eu operar nesse país, certo? Por isso que, sempre que eu estou analisando oportunidades, analisar
em conjunto os riscos associados. A primeira, não poderia ser outra, é quando a sua metodologia, independentemente de qual seja, independentemente de ser mais ou menos formal, ela não permite que você demonstre, que você evidencie a melhoria contínua. Veja, esse é um dos pontos que está muito claro lá no próprio anexo SL. Eu preciso, através da minha abordagem de riscos, demonstrar melhoria contínua. O que é essa melhoria contínua? Em última análise, é que o meu grau de exposição, que o volume da minha exposição, ele vem caindo ao longo do tempo. Ou que a minha metodologia vem sendo aprimorada de alguma maneira, mas que essa melhoria contínua precisa ser evidenciada dentro desse aspecto, precisa. Certo? Espero que tenha sido útil. Use esses 5 pontos, mantenha-os na cabeça. São top 5 armadilhas, pontos de atenção, erros comuns em sistemas de gestão. Por acaso, se você não estiver inscrito ainda, será uma satisfação contar com sua inscrição. Acione também o sininho, porque aí você vai ser avisado quando de novos lançamentos. Legal? Sucesso, obrigado pela atenção.